paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Daniel Santos, somos o pastor regional ali no país de Portugal, Igreja Sede. Estamos aqui para participar desse podcast, onde nós temos certeza que o nome de Deus é glorificado. E paz de nosso Senhor Jesus, meus irmãos, quem vos fala, pastor Ronaldo Monteiro, da regional da Bélgica, no país do Reino da Bélgica, na cidade de Bruxelas, Rue de Belgrade, número 44. O código postal é 1190 no Forré, no centro de Bruxelas. Uma bênção. Se você um dia estiver passando ali pelo país da Bélgica ou nos países circunvizinhos, nos visite, venha estar conosco, que vai ser uma grande vitória. Paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Antônio Henrique, da congregação ali, Fogueteiro, Amora. Estamos ali trabalhando na congregação do Senhor Jesus Cristo ali, somando na obra, juntamente com o pastor Daniel, ajudando nesse crescimento, na expansão da obra do Senhor ali em território português. Quando os irmãos estiverem orando, nos apresente oração, para que nós possamos continuar sempre avançando nesta obra a qual o Senhor nos designou para estar ali fazendo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que vos fala, pastor Sérgio de Oliveira Júnior, pastor regional ali no país da Holanda, com a nossa sede em Amsterdã, onde temos também uma congregação ali na cidade de Roterdã. Estamos ali fazendo a obra missionária naquele país e crendo que Deus irá fazer grandes coisas em nosso meio. Nos encontramos aqui com os nossos amigos missionários do campo. Vamos ter aqui um bate-papo bem descontraído, falando acerca da obra missionária. Creio que você vai ser muito edificado, né, com as experiências que serão colocadas aqui nesta mesa. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente. Ore por nós, ore por missões, em nome de Jesus. Meus irmãos, meus amigos, eu estou muito feliz por esse momento. Confesso que para mim foi um presente magnífico do Eterno proporcionar mais uma vez a oportunidade de participar da EBFO neste ano de 2024 e ter vocês como companhia, sabendo que vocês são os meus companheiros de aflição. A gente está aqui para falar um pouquinho da obra missionária, mas mesmo que estamos no mesmo continente, nós temos desafios diferentes. Então vamos conversar um pouquinho, quero ouvir. Às vezes a gente conversa naquela correria e a gente não consegue exprimir assim tudo aquilo que a gente está sentindo ou, a nível de informação, direcionar para um maior entendimento e crescimento da obra de Deus. E graças a Deus, Deus preparou esse momento, nós estaremos falando. Eu quero ouvir um pouquinho da história no início desse ano, que Deus tem feito lá na vossa congregação, na vossa cidade, lá no vosso país, porque lá na Bélgica nós iniciamos a todo vapor, nós iniciamos com o aumento de culto, nós estamos com o culto de oração, ao mesmo tempo curso teológico, um culto da palavra, oração. Na quinta-feira nós conseguimos introduzir a noite da bênção, o culto da noite da bênção, o culto da vitória. Não tem sido fácil, porque a Bélgica ela não tem uma sala própria. A gente subloca horários, dias, e mesmo assim o trabalho está crescendo. E no domingo a gente faz a escola bíblica dominical e depois a gente toma aquele café seguido do culto. Então nós não temos o horário para participarmos da escola bíblica dominical pela manhã. Então nós fazemos tudo à tarde. Vai às 16 horas, começa a nossa EBD, depois às 5h30 a gente vai iniciar o nosso culto, seguido, após o café, depois da escola dominical, seguido de um café delicioso, que é o café da comunhão, que a gente chama. Aí a gente inicia, já vem para o culto, já elétrico, abençoado, cheio de Deus. E é assim que a obra tem crescido, ela tem avançado. Nós temos visto Deus fazer coisas magníficas. O último culto desse domingo, agora, no culto de missões, Deus nos deu 4 vidas. Aleluia. Que se renderam a Jesus Cristo. Glória então a Deus. eu estou muito feliz. Aleluia. E eu quero
né, poder ouvir vocês, porque aqui nessa convenção, nessa correria, nós não tivemos aquele tempo do bate-papo, e Deus preparou esse momento aqui. Pastor Júnior, conta um pouco para nós como está lá, país da Holanda. Amém, pastor. Como o senhor sabe, né? Eu e o pastor Ronaldo, nós estávamos mais ou menos enfrentando os mesmos gigantes, né? Por mais, o pastor falou uma coisa interessante, por mais que estamos no mesmo continente, mas são lutas diferentes, né? Nós também estávamos numa sala que não era nossa, nós dividíamos com uma igreja holandesa, e todas as vezes que nós chegávamos no culto, pastor, nós tínhamos que colocar as cadeiras, colocar o púlpito e ligar o som, tirar a cruz. Eu tenho uma história engraçada com essa cruz, que não era só a cruz, era a árvore de Natal também. Tinha dia, pastor Antônio Henrique, na época de Natal, que eles colocavam uma árvore, porque é a cultura deles, né? Que eles colocavam uma árvore de Natal em cima do púlpito, pastor. E ele falava para mim, olha, se possível, não tira essa árvore. Aí nós pegávamos, irmão, vamos ter cuidado com essa árvore. Todo culto foi chamada a saga da árvore de Natal. Nós um pegava embaixo, outro pegava em cima, pegava a árvore e tirava, colocava no canto. E aí nós tirávamos a cruz também, não muito, um pouco contra a vontade deles, mas nós tirávamos, realizávamos o culto, depois tirávamos as cadeiras, tirávamos o púlpito, limpávamos tudo, né, para nós irmos embora. O pessoal da cantina já vinha preparado, preparava a cantina dentro de marmitex, pastor, porque nós não tínhamos o tempo de, depois do culto, sentar para tomar um café, para se deliciar ali com a cantina. Então, a igreja já tinha adotado o ritmo de colocar na marmita e o pessoal já levar para casa, porque nós não tínhamos tempo. Então, essa luta foi por muitos anos, na realidade foi 2 anos e meio, mais ou menos, até que no ano passado, Deus nos agraciou com um salão. Glória a Deus. Aleluia. Deus nos agraciou com um salão, foi um milagre de Deus, porque nós víamos vários lugares, muitos lugares. Quando estávamos quase para fechar com o salão, para alugarmos, quando nós falávamos que era uma igreja, eles bloqueavam. Quando falava que era para culto, eles bloqueavam. Até que Deus nos agraciou no final de maio do ano passado, e aí quando nós fomos assinar o contrato, o proprietário falou para nós bem assim, vocês são uma igreja. Nós falamos, sim, nós somos uma igreja. Pois é, rapaz, interessante, porque eu também sou crente. Oh, glória. Aleluia. Eu também sou crente e, olha, vocês podem ficar aqui sossegados que vocês não vão ter restrição nenhuma. Então, aquilo foi uma festa na igreja, uma festa muito grande. Os irmãos ficaram muito animados, né? E louvado seja Deus. Nós estamos nesta mesma linha, pastor, muito animados, né? Como nós estávamos falando aqui nos bastidores, esse é o ano da consolidação. Estamos organizando os departamentos, realizamos o primeiro DIMP ali no país da Holanda, né? A DEMP, muitos irmãos que não tinham curso estão ingressando na escola, né? E assim, se deixar esse podcast, só eu que falo, pelas bênçãos que Deus tem feito. Mas Isso é eu bom, fico pastor. emocionado, né? Isso é muito bom. Nós ficamos emocionados. É um desafio, você viu, pastor? É verdade. Pastor Antônio Henrique, pastor Júnior e eu enfrentamos isso. Ele já conseguiu ultrapassar esse nível. Agora, os desafios vai se encontrar outras que serão abertas. E nós estamos com tanta fé de que Deus vai fazer, que eu não estou mais procurando para alugar. Eu estou já procurando para comprar. Glória a Deus. E o pessoal falou assim para mim, pastor, a gente não tem entrada. Eu falei assim, não, eu não tenho. Nós não temos entrada, mas nós temos uma fé em Deus, nós temos a nossa matriz que está lá, nós temos todo o Brasil orando por nós temos irmãos que creem, que confiam e que estão na retaguarda, orando e dizendo, Deus vai fazer. Eu vou dizer um negócio para vocês, nessa convenção Deus já usou 2 profetas aqui. Glória a Deus. 2 profetas assim de forma profunda, não que nós estávamos necessitando de algo para acreditar. Mas sabe, quando Deus usa um profeta, não sei se vocês entendem assim, é como se Deus estivesse colocando uma placa no nosso caminho. Você está na direção certa. Vai caminhando.
Pastor Daniel, pastor Antônio Henrique, fala aí um pouquinho de Portugal. Pastor Ronaldo, pastor Júnior, pastor Antônio Henrique. Pastor Ronaldo, a gente estamos, graças a Deus, né, uma boa expectativa para esse ano de 2024. O ano de 2023 foi um ano marcante, né, na nossa vida ali, aonde foi as aberturas das congregações. Está aqui o companheiro aqui, pastor Antônio Henrique, que é um dos pastores nossos ali na nossa congregação de Fogueteiro, onde nós abrimos ali no mês de abril. Ele tem desenvolvido um bom trabalho, e o trabalho tem crescido, né, se consolidado cada vez mais. Os desafios, né, pastor Ronaldo, nós sempre vamos ter, por nós estarmos em um continente europeu. Mas esse ano é um ano de uma expectativa muito boa, promissora, aonde nós temos feito as nossas reuniões quinzenal, falando com os pastores, né, alinhando, né, a visão ministerial, dando as orientações, também pelo cuidado, né, do ministério, né, para que nós possamos estar nos alinhando, falando a mesma língua, para o trabalho continuar desenvolvendo. E graças a Deus, cada pastor das congregações tem entendido, né, o chamado da nossa liderança, e os trabalhos têm sido desenvolvidos. Esse ano, pastor Ronaldo, é um ano de uma expectativa muito grande. No mês de agosto agora, nós vamos ter o nosso primeiro retiro do nosso MADEP, né, com nossos jovens. Já temos um espaço alugado. Vão ser 3 dias, pastor Ronaldo, vão ser 3 dias de ministração, de louvor, de adoração. Aquele tempo, né, com a nossa juventude ali, e eu tenho certeza que isso fortalece, né, a igreja, e principalmente nós que estamos no campo, né, pastor Júnior, pastor Antônio Henrique, pastor Ronaldo, né, a juventude, né, que nós não podemos deixar de estar alimentando eles com a palavra, dando aquele momento, né, e Deus nos vai proporcionar esse momento. Já estamos com a expectativa, temos toda uma liderança ali, foi levantado ali uma diretoria do nosso MADEP, os irmãos estão trabalhando, já alugamos espaço e estamos a todo vapor. E cada dia mais nós temos visto que esse ano será um ano marcante nas nossas vidas, pastor Ronaldo. E aquilo que o pastor Ronaldo falou, pastor, e só para fortalecer a fé do Senhor, nas nossas orações, até tinha comentado com o pastor Júnior, que a nossa expectativa é que Deus venha nos dar um tempo próprio mesmo, que seja na Holanda, que seja na Bélgica, que seja em Portugal, porque eu tenho certeza que... Por que não em todos, né? Porque a gente sabe, né, pastor Ronaldo, que isso nos fortalece cada vez mais, mas a gente temos um Deus que ele é grande, que ele é poderoso. Enquanto nós estivermos ali nesse campo missionário, está orando, acreditando e confiando. E a obra missionária é essa, né? Nós estamos ali e nós temos a certeza, né, pastor Antônio Henrique, que Deus vai nos dar essa vitória. Então, Portugal é a porta da entrada da Europa. Nosso presidente tem consciência disso, ele acredita. E nós já estamos com quantas congregações lá em Portugal? 7 congregações. 7 congregações. Está vendo aqui, os irmãos que estão nos ouvindo, é algo assim impressionante. O pastor Antônio Henrique, eu penso que ele é o penúltimo a abrir o trabalho, não foi? Porque o último foi o pastor Elias Feliciano. Exato. Lá de Viseu. Aveiro. É Viseu? Viseu. É Viseu. E os desafios são grandes. E quando a gente está naquela apreensividade, dizendo como nós faremos, a gente liga para cá, nós consultamos o CONAMP, falamos com o nosso presidente e os irmãos aqui no Brasil. Olha aqui, nós temos aqui esse cofrinho, Missões se faz indo, orando e contribuindo. Tanto com carnê quanto com missões. Todas as vezes que nós pedimos socorro, nós somos atendidos. E a prova é que Deus tem dado grande crescimento naquele trabalho. Eu espero, com todo o meu coração, que os irmãos se inclinem para a obra de Deus, para a obra missionária. Porque quando nós falamos de obra missionária na Europa, o desafio, além de ter um bloqueio, é como se fosse uma perseguição embutida. Eles não dizem quem persegue, eles não falam que são contra, porém, eles trabalham contra
às escuras, sem contar as obras de bruxarias que são muito fortes lá, muito fortes. Mas Deus nos deu uma palavra dizendo que as portas do inferno não prevalecem. Quando fala de porta, fala de resistência. O inferno quer nos parar, quer resistir, quer impedir que nós avancemos, mas não está tendo vez para o inferno, não. Nós estamos Glória a Deus. avançando, estamos avançando sim. Então eu quero louvar a Deus pela vida dos senhores e dizer que do mesmo modo que o pastor Antônio Henrique abriu ali o trabalho, esse novo, a cidade de Fogueteiro fica a quantos quilômetros ali de Lisboa? 24 quilômetros da nossa sede. Mas é do outro lado do rio, né? Fala um pouquinho da geografia aí. O pastor Daniel, ele está mais no centro, voltado ao norte, né, que é Lisboa. Aí ali você sobe. Tem Lisboa, a congregação de Malveira. Logo um pouco mais acima, a congregação de Caldas da Rainha. Logo depois, Viseu, Sangalhos, Vila do Conde e o Porto. Nós estamos do outro lado da ponte, 25 de abril, ao pé do Cristo, morando, e a congregação fica a 16 quilômetros da nossa casa, Fogueteiro Almada. Já dentro do distrito de Setúbal, é muito vasto. É um outro lado totalmente aberto, um campo totalmente aberto. Essa é a geografia que nós temos. Então, a expectativa é que o pastor Antônio Henrique cresça para o lado lá de Setúbal. A visão, logo que nós chegamos em Portugal, o pastor Daniel falou assim, eu tive um sonho de uma congregação lá e eu já tenho um obreiro e uma obreira. Faltava aquele que entraria para fazer. Mas, como nós estávamos conversando, até mesmo antes, nós não fomos com um sonho para fazer a obra, mas nós tínhamos planos e Deus ele tinha um projeto. Deus já tinha arquitetado um projeto. Ainda que nós fomos com um pensamento, o Senhor esquadrinhou e colocou do jeito dele. E o pastor fala, meu amigo, o campo é muito grande lá, tem que avançar. Pegando uma brecha do que o senhor disse, pastor. Por muitas das vezes os obreiros, os irmãos, saem daqui do Brasil, vai para Portugal, e por muitas das vezes não chegam em nossas congregações. Eles não chegam nas igrejas e acabam ficando pelo caminho, né? Encontram uma igreja perto, outra igreja ali, outra acolá. Por muitas das vezes, muito diferente daquilo que nós aprendemos. Eu sou perus desde que nasci, né? Toda a minha carreira, minha esteira ministerial está em Perus. E muitos chegam como perus lá, só que aí eles vão, né? Dado a geografia, o local, não nos procuram por muitas das vezes para perguntar, pastor, olha, queremos congregar, ou quando procura está muito distante, e aí passa-se aquela oportunidade que nós temos de ali já implantar um núcleo da igreja, porque foi como falado, a igreja ela nasce na casa do crente, na casa do crente. Então eu costumo dizer e pregar que se tiver 2 ou 3 ainda reunidos no nome dele, ali já é uma igreja. Interessante, pastor Naldo, até para acrescentar o que o pastor Antônio Henrique está falando, antes dele chegar lá, né, o obreiro, né, ele já comunicava conosco, né, querendo saber onde era a igreja, ele estava sempre indo na sede. Aí até não sei se o senhor lembra, eu falei, pastor Antônio Henrique, o senhor é um obreiro, rapaz. E a gente estamos avançando, como o senhor sabe, a gente sabe avançando sempre para o norte. Só para o norte. E eu sempre vou falar com o pastor Ronaldo, rapaz, nós precisamos avançar para o sul. E Deus, ele preparou tudo na hora certa, pastor Júnior, que Deus levou o pastor Antônio Henrique, aí já tinha o cooperador Sandro, que vinha de Setúbal para congregar na sede. Falei, meus irmãos, não, pastor, a gente vem na sede, não, mas vocês são obreiros, né? Aí nós fomos conversando, né? A chama ardeu no coração do pastor, conversamos. E eu lembro que quando nós fomos fazer aquelas primeiras visitas, fomos em uns bairros que às vezes a pessoa fala, estamos na Europa, né? Acha que é só... Não, nós somos em um bairro muito carente, né? Como é que é o nome daquele bairro que nós somos? Monte da Caparica. Monte da Caparica. Um lugar bem simples, né? Bem humilde. E nós começamos a dar o nosso primeiro início, né, pastor Antônio Henrique? Vamos espiando a terra. Foi bom o senhor falar sobre isso, porque é o seguinte, é importante vocês ouvirem o que nós vamos falar aqui agora. Quando fala-se de Europa, as pessoas não imaginam a dificuldade do campo missionário na Europa. Portugal, nós falamos assim, Portugal é um pouco mais fácil. Eu acredito que não tem campo fácil, não tem campo missionário fácil. Claro que a acessibilidade lá em Portugal, por razão da língua, do idioma, o acesso é um pouco mais, né,
confortável, vamos dizer assim. É mais confortável o acesso por causa da língua. Por exemplo, quando se refere à Holanda e à Bélgica, a Bélgica fala 3 idiomas oficiais. A Holanda fala 2 idiomas oficiais, que é o holandês e o inglês. A Bélgica fala o holandês, que é o flamand, né, o Niderlandes, o francês, que é a segunda, e o alemão, que é a terceira. Então, dependendo da região que nós estivermos, pelo amor de Deus, irmão, os irmãos não têm noção. Mas o que eu quero falar aqui é sobre o quesito financeiro. O quesito financeiro é algo terrível. Às vezes as pessoas, quando pensam em ir para a Europa, elas pensam em turistar, fazer um turismo. Mas eu queria que os irmãos cedessem aí umas férias, não que você não vá passear, mas você encostar com a gente, você perceber o quanto nós precisamos de estar na brecha, na oração. Lá nós precisamos orar muito, muito, tem que estar de joelho, porque há uma potestade diferente. Eu quero que depois os irmãos falem aí. Mas há uma potestade diferente. Tem uns demônios lá que eles são assim, PhD. Eles são doutorados lá na perturbação. Tem uns demônios daqui, mas parece que lá eles são especializados. Há mais ou menos 2 meses e meio nós estávamos no culto de oração e a minha esposa, diaconisa Zuleika, né? Ela dirige o trabalho de oração da igreja. Nós estávamos sentados perto da sala da mídia, chegou um rapaz. O nosso concorrente ali direto é um bar do lado da igreja. É mesmo colado da igreja. Só que eles saem bêbados de lá, os louvores impactam o coração, eles caem dentro da igreja. E o rapaz, ele chegou, dobrou o joelho, começou a orar, e começou a orar em língua estranha. Mas era bem estranha a língua mesmo, porque ele estava bêbado. E eu tô do lado dele aqui orando, tentando interpretar essa linha. Essa língua. Aí que tá uma das coisas que a gente pouco se ouve falar. Nós temos que ter discernimento da língua que está falando. Sim. Nós temos que ter discernimento. E ele orou 42 minutos de joelho em língua estranha. Quando terminou a oração, fomos, né, confraternizar e levamos o povo para o meio da igreja. Nós vamos fazer a oração de concordância para despedir os irmãos e tal. Aí ele falou, o senhor me dá licença para me dar um testemunho? Eu falei, não. Não, rapidinho. Não. Por quê? Por que não? Eu ouvi uma língua meio estranha aí, mas antes de falar qualquer coisa, nós só vamos orar por você. Outro dia que você vier, nós vamos te dar a oportunidade, porque eu creio que hoje você vai sair transformado aqui. Tá bom. Começamos a orar, pastor. De repente, Deus começou a acender a chama nenhum, pegou, comecei a falar a língua estranha, manifestou a língua estranha nele de novo. Falei, opa, cala a boca aí agora. Por quê? A unção está sobre mim. E essa língua não é de crente. Em nome de Jesus, se manifesta agora. Só foi colocar a mão, ele caiu. Pá. No que ele cai, eu falei, irmãos, por favor, não toque. Não toque, não toque, não toque. Descemos, colocamos as mãos, repreendemos e falamos, aqui não. Poucos dias antes, uma irmã da sede, nossa irmã Neia, ela ligou para minha esposa e falou, pastor, olha, tem um trabalho de bruxaria forte aí contra a sua igreja. Ora. Eu fui para a igreja. Do outro lado tem uns contentores que o pessoal descarta os seus resíduos ali. E eu vi uma cestinha. Ali tinha um trabalho de bruxaria feito para a igreja. Ah, pastor, peguei aquele negócio ali, orei, repreendi, joguei dentro do lixo e falei, aqui não. Aqui é de Deus. Aqui é de Deus. É tão impressionante. E olha que nós já trabalhamos em várias frentes de libertação. Aconteceu agora. Não tem um mês isso aqui que eu vou contar. Eu designei o presbítero Daniel e o presbítero Hudson para ir fazer uma visita. E eu falei, eu vou lá junto com vocês, mas eu queria que vocês assumissem. Porque a moça foi para a igreja, uma brasileira, e reconciliou. Estava desviada, reconciliou. E ela veio dessa linha do espiritismo. Quando ela chegou, eu pensei que o inimigo ia se manifestar, mas eu falei, Jesus, segura, não quero que ele faça escândalo aqui. E graças a Deus, naquele dia, ela voltou para Jesus e aí precisava agora dar seguimento no processo de libertação. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Quando nós chegamos lá, ela ficou inquieta dentro de casa. Nunca vi isso. Foi a primeira vez. E olha que nós já trabalhamos em área de libertação em várias frentes. Ela chegou e falou assim, vocês não estão vendo? Eu estou com medo porque ele está aqui. Ele quem? O Pombagira está aqui, ela falou. O Pombagira está aqui, você não está vendo?
E confesso que a visão não abriu. E ela estava vendo. Ela disse, mas vocês não estão vendo nada e nem sentindo? E quando ela falou nem sentindo, eu falei, sentindo o cheiro do quê? O cheiro de rosas. O cheiro de rosa tomou conta da casa todinha. Ali a gente começou já a falar para o Senhor, Senhor, nos revista aqui, porque a coisa ficou feia, ficou estreita. Então, os desafios lá, eles são diferentes. Eles são diferentes, são coisas que a gente vê no campo missionário, que a gente, por vezes, você não vê quando você está na sua congregação local ou dentro da própria igreja, mas quando você está fazendo os trabalhos como esse. E aí, estou só explicando para o senhor ver. Ontem nós estávamos na secretaria, Deus tomou a irmã Isabel, é a diaconisa Isabel, missionária. Então, Deus tomou ela e Deus usou ela em profecia para dizer, pastor Ronaldo, o senhor orou dizendo que não estava entendendo porque a coisa não estava avançando. Tem um bruxo lá do lado que está fazendo um trabalho contra a igreja, está fazendo um trabalho. E aí a Bélgica, para quem não sabe, colonizou o Congo. Então tem aqueles africanos congoleses que são do Voodoo. A gente está falando isso não é para pôr medo, irmãos, porque mas o nosso realidade. Jesus é mais poderoso. É a realidade. Exatamente. É o que vivemos, né, pastor? Está trabalhando ali. E ela disse assim, o Senhor está mandando dizer para você que você está recebendo autoridade para chegar lá. E a gente já tem sentido isso, porque aquilo que estava pesado, pastor Júnior, pastor Daniel, pastor Antônio Henrique, estava pesado, os cultos agora são aqueles cultos que são tomados pela glória de Deus. Glória a Deus, são aleluia. Pela glória de Deus. Porém, não é só isso que Deus quer. Como nós estamos aqui, voz missionária. É algo que o mundo está precisando de ouvir. Nós somos os porta-vozes do céu. Dentro da igreja é gostoso. Agora a gente precisa se organizar. Depois nós vamos estar falando sobre isso, criando um projeto realmente de sair para fora. Claro que lá é muito complicado, né? Falando a nível de Bélgica, a nível de Holanda, a gente não consegue visitar um membro. Você não consegue visitar um membro sem que você marca, né, falando na linguagem belga, você não marca o rendezvous, ou seja, o agendamento. Se você não marcar o agendamento, você não visita nenhum membro da sua igreja. É um negócio... É verdade. É verdade. É uma realidade que muitas... É uma realidade difícil, né? Nós lá na Holanda, pastor, nós enfrentamos a questão do liberalismo. É tudo muito liberal. Tudo assim, muito liberal e às claras. Não é nada escondido. Né? E é legalizado. Às vezes as pessoas têm o entendimento, meus irmãos, que no país da Holanda, nos Países Baixos, né, se pode tudo. Por exemplo, a maconha mesmo. Lá, não é que a maconha ela é liberal, ela é legalizada. Ninguém pode chegar e vender maconha na rua sem ter uma autorização. O país ele te abre portas para você legalizar esse negócio e vira um negócio. Eles estão querendo trazer essa cultura aqui para o Brasil, mas não exatamente. funciona. Lá eles são muito educados, né, pastor? Isso, você não vê roubo na estação central de Amsterdã, não tem assalto, não tem roubo. Isso é verdade. Isso tanto vale para as drogas como para a prostituição. Isso é um trabalho registrado, pastor Daniel, com carteira assinada pelo governo. Né? As mulheres ficam lá, existe uma rua chamada Red Light, que é luzes vermelhas, que é um espaço... Zona vermelha, que é um espaço só para aquele trabalho. Então não é qualquer canto que você vai de Amsterdã que você acha, é um espaço específico. Eu tive uma experiência, pastor, que nós enfrentamos muitos problemas com... foi até citado aqui nosso seminário de gestão, né? O pastor do Maranhão contou essa experiência, o pastor Rodrigo também falou sobre isso. Antes de um culto anterior de nós virmos para a escola bíblica, a irmã estava ministrando, Deus abriu minha visão com uma irmã, pastor. E eu vi essa irmã acorrentada. Só que eu não conseguia entender por que ela estava daquele jeito. E ela chorava muito no culto. Muito no culto.
E eu olhando, eu falei, meu Deus, por que ela está assim? Por que ela está assim? Terminou o culto, terminou a ministração, eu peguei para encerrar o culto. Eu chamei a irmã, vem aqui, eu quero orar pela senhora. Deixa eu orar pela senhora. Ela já veio em lágrimas. Eu falei, irmã, enquanto a irmã estava ministrando, Deus me mostrava a senhora acorrentada. A senhora queria provar do mar de Deus, só que a senhora não conseguia. Eu estou mentindo, irmão? Ela balançava a cabeça, falava que não. E ela se derramou em lágrimas. Nós começamos a orar por ela. Ela se derramou em lágrimas. Depois do culto, pastor, nós fomos descobrir que o rapaz que ela se relaciona era uma mulher. Né? Era uma mulher que agora é homem. Poxa. E isso era uma barreira que ela estava enfrentando. Ela quer sair, mas não consegue. E, pastor, por incrível que pareça, este rapaz que teve essa transformação, era uma mulher e teve essa transformação, pastor, levanta a mão, dá glória, dá a paz do Senhor, chora, celebra, está se alegrando ali com os irmãos. Se Deus, por isso que é muito importante, uma fala do pastor Ronaldo diz, que o obreiro lá tem que estar na fiação. Porque se Deus não nos mostra, pastor, a olho nu, o senhor não consegue discernir, porque é muito bem feito. E isso é uma coisa que nós vamos enfrentar, eu creio, aqui no Brasil, que isso já é enfrentado, mas na Europa também, é uma coisa que nós vamos enfrentar constantemente nas nossas igrejas. A liberalidade, a Bélgica com a Holanda é um pouco mais. A Bélgica tem uma rua que apresenta essas mulheres nas vitrines. Elas ficam de roupa, lingerie, assim, na vitrine para ser escolhida como mercadoria mesmo. Mas lá não é uma rua, lá é um bairro. Quarteirão, né? Bem 2 quarteirões. É muito grande. Outra coisa, a depravação não está só ali. Por exemplo, eu vou falar do meu conhecimento da Bélgica. Uma jovenzinha, um rapazinho de 12 anos, ele tem vida ativa, sexualmente falando, com consentimento dos pais. Imagina, eu tenho a minha filha de 13 anos, ter o consentimento para poder ter uma vida sexual ativa com a liberalidade, que é o que está sendo explicado aqui, já deturpando tudo, todos os valores, os princípios da palavra de Deus, fornicação, prostituição, dos quais quem está por esse caminho aí... Pastor, o senhor vê a questão da ideologia de gênero. Nós temos, meu filho ele estuda e nós fomos à escola, pedimos para excluir essa grade curricular dele. Por quê? Também o governo lá tem investido nessa questão, a ideologia de gênero. E nós formamos uma frente de oração para que Deus blinde a cabeça, a mente dessas crianças. E que ao invés deles aceitarem, eles orem para que Deus venha entrar e intervir nas escolas. Contanto que quando o meu filho chegou e falou, pai, na minha sala tem uma menina que se chama Max. Eu falei, uma menina que se chama... porque ela é homem. Eu falei assim, é? Então, pai, como que a gente tem que agir? Eu falei, filho, em oração, em todo tempo. Em todo tempo nós vamos vencer esse mal. Então eles têm investido sim, pastor, dando a liberdade que muitas crianças, que muitos jovens dão essa falsa ilusão, né, de liberdade para eles. Mas eu louvo a Deus que os princípios cristãos, aquele que nós temos, que nós portamos e que carregamos até hoje, é que tem feito a diferença na igreja e nas crianças da igreja. O pastor presidente esteve lá. Nós tivemos o prazer de apresentar os 3 jovens obreiros da nossa congregação lá. Estão dando fruto. Eles pregam na escola, eles pregam nas igrejas, estão prestando bons trabalhos. E quando eu vi todas as crianças que foram levantadas, os jovens obreiros que foram levantados aqui, eu caí em prantos. Por quê? Eu sei quantos outros lá poderiam ser, mas não estão a serviço do reino. O senhor falou algo tremendo. Isso aqui pode ser corroborado com todos. O povo lá está com sede. Já percebeu que quando nós nos apresentamos, que nós não nos envergonhamos, que nós nos apresentamos,
por mais que haja resistência, há um desejo, eles querem. Quantas vezes nós vamos fazer visita dentro de lares e estabelecimento de pessoas de altas condições financeiras e eles estão com sede, eles estão com desejo, eles estão presos. E aí que entra o nosso trabalho, a nossa chamada, o nosso amor. Agora, nós temos um desafio. Eu não sei como é Portugal, assim, diretamente. Faz muitos anos, pastor Daniel, eu só vou lá em Portugal quando a gente vai visitar nossas igrejas ou para tratar os assuntos. Faz muitos anos que foi em 2003 que eu saí de lá. A realidade era outra. Hoje está muito... Agora, vamos tocar para nós aqui, pastor Júnior e eu, nós estamos enfrentando um problema muito grande no quesito bloqueio nas escolas, no sentido lá na Bélgica, tem os cursos de religião, mas você não consegue encontrar o evangélico. Eu conversando a princípio do Jovem Obreiro, para você ver que isso parte da gente, dá um direcionamento missionário para os nossos. Eu queria pegar o meu diploma de teologia, o bacharel, fazer a equivalência para mim poder ser professor de religião. Sim. Correto? Mas eles não aceitam porque eu não fiz o estudo médio na Bélgica. Para mim poder ter direito, eu tinha que ter feito o estudo médio lá na Bélgica. Então não adianta, por mais que eu leve o diploma, o certificado e a equivalência, eu não poderei exercer. Então a gente tem que falar para os jovens, olha, assuma aí esse posicionamento, coloca no coração, é a forma de fazer missões. Mas se a gente não abre os olhos e não direciona, e não cria um método de repetir, porque o segredo é você ficar repetindo. Por exemplo, vou dar um exemplo. O que é que faz com que os cultos da gente, a cada domingo, melhora? É aquela repetição. Olha, irmão, domingo foi uma benção. Quem não esteve aqui, você deixou de ganhar. Você deixou de participar do banquete que Deus preparou aqui. Venha, porque, olha, terça é isso. Aí a gente não fica batendo na tecla, repetindo. Da mesma maneira, a gente tem que ter essa repetição para poder ficar falando para eles da importância do investimento. Mas qual é o desafio? É que as pessoas chegam cheias do poder de Deus quando chega do Brasil. Ele chega quando chega lá, ele é atraído pelo euro. Lá também é assim? E interessante, pastor, que tem um contraste, né? As pessoas vêm do Brasil, cheio do poder de Deus, igual o senhor mencionou, e lá são atraídas pelo euro, são atraídas pelo trabalho. Pelo turismo. O turismo, exatamente. Por aquela horinha a mais de trabalho na hora do culto. Aí já não dá para ir ao culto. Aí já não dá para ir para o culto. Né? Porque, se eu trabalhar no domingo eu vou ganhar um pouco mais. Sim. Aí as pessoas já começam, esse um pouco mais que eu vou ganhar, vezes 5 e 30 ou 50 no Brasil vai dar tanto. Então, o dízimo é desviado. O dízimo... É que tem muito crente, tem muito crente lá, pastor, que é crente, mas o dízimo não é crente. Eu lembro, pastor, não sei se você lembra, quando nós estivemos aqui em uma das convenções, esqueci até o nome do pastor que ministrou, que falou sobre o dizimista canguru, que ele dizima um mês e ele pula 2, 3. Esse é o dizimista canguru. Né? Mas só para completar, pastor Júnior, pastor Ronaldo e pastor Antônio Henrique, só aquilo que o senhor falou, pastor Ronaldo, para acrescentar, o pastor Antônio Henrique falou a questão dos nossos filhos, escola, só para a gente estamos no mesmo tema. O que acontece? A minha filha, o pastor Antônio Henrique, pastores, a minha filha de 16 anos, né? Um dia ela chegou em casa, porque assim, nossos filhos vão para a escola, eu sempre falo isso na igreja, e eles são bombardeados com as informações e tudo. Quando chega na igreja ou na nossa casa, nosso lar, nós temos que tirar todo o veneno que eles têm colocado, né? Aí um dia ela falou assim, pai, que além de a gente ser pai, a gente é pastor e também temos que ser amigo, né? Porque os nossos filhos estão sendo bombardeados. Ela falou, pai, um amigo meu, lá da escola, um dos meninos lá,
né? Eles têm os namorinhos deles, né? Como o senhor falou, pastor Ronaldo. Infelizmente é uma grande realidade que muitos pais liberam os filhos para dormir na casa do outro, né? E infelizmente isso acontece. Ela falou, pai, e o meu amigo aí perguntando por que que eu não namoro e por que que eu não fico, porque ele diz que isso é natural. Olha para você ver como que eles trabalham. Aí a gente temos que explicar, tem que falar sobre os nossos costumes, né? A gente temos aquele cuidado com nossos filhos. Então, são grandes preocupações. E outra coisa, pastor Ronaldo, que o senhor falou a respeito do ensino religioso, as minhas filhas não fazem. Porque lá em Portugal, a gente podemos, essa matéria, é opcional. Não, lá é obrigatório. Não, lá nós temos, nessa matéria, nós não deixamos fazer. E uma outra coisa boa que está acontecendo é que o evangelista Eric, que é um dos nossos pastores, na nossa congregação de Sangalhos, foi no ano passado agora, ele tem trabalhado em cima disso para ele ser um dos pastores, como ele tem alguns ensinos, e ele fez uma carta e uma autorização como igreja, então ele está tentando já introduzir, para ele dar o ensino também dentro das escolas. É louvável a Deus porque ele sabe que, dentro do ensino religioso, sim, mas é uma ferramenta que Deus já está dando ele estratégia para alcançar também ali as escolas. Então, só para completar o que o senhor está falando, então, são algumas estratégias que Deus ele vai nos dando num campo, né? Em um campo missionário, né, pastor Júnior? Com Agora, certeza. imagina, a Europa, o euro, quando eu falo o euro, é forte. É 5, quase 6 vezes a mais a fortaleza da moeda. Mas os irmãos aqui do Brasil não imaginam o quanto o país é rico, as igrejas tornam-se pobres. Nós não temos. Isso aqui é a realidade da Europa. É até triste de falar. Não é a igreja que é pobre por ser pobre em si, de não ter condição. É porque as despesas são muito altas, até mesmo daqui para ser remetido para a Europa. Por exemplo, 1.000 euros. 1.000 euros já dá quase 6.000 reais. É isso mesmo. 2 cultos. Então, quando vai pegar daqui para lá, é muito alto o custo. E lá, quem é que sustenta a igreja? Você está pensando que quem sustenta a igreja é o empresário, é o médico, é o engenheiro? São pessoas que trabalham nas limpezas, são as diaristas, a maioria, os homens trabalham nas obras, construção. E o salário, a nível de Portugal, por exemplo, o salário não é tão fortificado quanto as despesas de aluguéis hoje, que são absurdas, exorbitantes, está fora da normalidade. Quando bate lá para o lado da Holanda e da Bélgica, se não tiver documentação, ele não consegue trabalhar. A nossa igreja, ela torna-se a igreja pobre, não porque ela é pobre, é porque os irmãos não têm como se sustentar, e aí a gente é que tem que acolher os irmãos da igreja. Então, a nossa igreja tem esse desafio, que as pessoas chegam lá querendo melhorar de vida e passam dificuldade. Nós estamos lá para poder socorrê-las. Outro desafio grandioso que nós temos. Eu acredito que Holanda e Bélgica é mais ainda do que Portugal. É que a igreja é uma igreja transitória. Você está com 50 membros hoje. Amanhã você pode acordar com 30, 25. Na Bélgica, ainda muito mais isso aí. Na Holanda, mais suave. Mas a Bélgica, você está trabalhando. E quando a polícia te pega trabalhando, sem a documentação, ele te algema, como se fosse um criminoso. Quantas vezes a gente viu isso na igreja? E o pastor tem que sair. Eu tenho que sair. Eu me lembro, até a sogra do pastor Júnior, a missionária, a Maísa, ela foi presa, ligou, né? Aí o pastor lá tem que ser tudo, irmão. O pastor é advogado, o pastor é corretor de imóveis, o pastor é enfermeiro, médico, e a gente tem que fazer tudo. E eu tive que ir lá para tirar ela da prisão. Ela chorava, acho que foi isso que desejou. Ela falou, eu quero ir embora dessa Bélgica. Pastor, o senhor tocou num ponto muito importante que eu acho que compensa também trazer, né, esse momento que nós estamos tendo aqui. A necessidade de profissionais, de cristãos profissionalizados. Por exemplo, professores,
psicólogos, Enfermeiros. advogados, É. enfermeiros. Podemos abrir aqui. Né? Olha, tá A vendo aqui, ó? oportunidade é essa. Além da sua contribuição, jovens, adolescentes, orem e comecem a estudar. Direcione o seu coração. Aprenda o inglês, aprenda o francês, aprenda o espanhol. Invista e se profissionalize. Por quê? Às vezes chega no campo missionário, existe a brecha, existe a necessidade. Por exemplo, a minha esposa chegou a participar aqui na catedral do encontro dos advogados que foi feito, teve encontro dos administradores, enfermeiros, alguns anos atrás. E quando nós chegamos em Portugal, por exemplo, eu não consigo ver assim profissionais pontuais de áreas específicas para atuar. Não temos um psicólogo. Não temos um psicólogo ativo trabalhando. Pode ser que esteja algum lá, né, escondido em algum lugar. Sim. Mas que se manifeste. Quantos crentes precisam passar com o psicólogo para ele poder falar alguma coisa que às vezes não é o pastor? A necessidade de enfermeiro é muito grande. Nós temos a crise da saúde. Os irmãos, para ter uma ideia, lá o hospital, ele não é como aqui. Você passou mal, você vai apresentar seu cartão do SUS, você é atendido. Não, o processo é muito complicado. Né? E às vezes um primeiro socorro ali prestado por um profissional da área vai fazer uma diferença muito grande lá na frente. E às vezes nós não temos essa quesito também. Então, às vezes o irmão sai daqui falando, eu vou para a Europa fazer missões, mas esquece de levar as qualificações. E foi como o irmão disse, aí entra o euro, entra o turismo, que não é proibido, faça o turismo, conheça, né? Mas se você saiu com um desígnio, vai e execute. Pastor Antônio Henrique, pastores, o que acontece, pastor Ronaldo? Um fenômeno que está acontecendo muito lá, até que o senhor falou, pastor Antônio Henrique deve ter acompanhado isso. Algumas pessoas, pastor, principalmente obreiros, né? Não quero generalizar, mas muitas pessoas, eles ficam determinados anos em Portugal até eles pegarem a nacionalidade. Porque muitos, já passou muitos conosco lá, que depois que eles pegam o cartão de cidadão, eles vão para os Estados Unidos. Então, assim, aí a pessoa mesmo que realmente quer fazer obra missionária, né, ele tem permanecido no campo conosco, né? A gente sabe que às vezes é por causa da dificuldade, o senhor está falando um negócio muito tremendo, pastor. Muito tremendo. Olha, irmãos, ouça isso. Isso aqui é para os senhores também na hora que estiver dando discipulado para a formação dos obreiros. Leva um tempo para formar um missionário. Exatamente. Leva um sério... Por exemplo, eu vou falar aqui da primeira grande barreira que nós temos, é a língua. Depois, a segunda, o clima, a adaptabilidade. Nós saímos de lá, estava 1 grau, e estava bom já, porque nós pegamos menos 7. Quando vocês veem a gente trabalhando com touca, capacete, não sei quantos pesos de blusa, e a neve descendo, tem que levantar. Eu particularmente, meus irmãos, eu acredito que todos que estão aqui trabalham, eu levanto 4h30 da manhã, todos os dias. Todos os dias. Porque nós somos assistidos, sim, pelo CONAMP, todos que estamos aqui somos assistidos. Mas não é o suficiente por causa das despesas, tudo aumentou. Se os irmãos pensam, aumentou aqui, vocês não imaginam como estão lá. Lá está um absurdo. Mas é algo que é importante. É importante falar sobre isso. É importante mesmo. Quando há uma formação, uma especialização, quando há um direcionamento voltado, eu vou fazer a obra de Deus, é importante. Então leva um tempo para nós formarmos um missionário. Aí a gente gasta tempo, investe no obreiro. Quando ele está adaptado, com trabalho, documentado, aí ele vai embora. Agora você cria, né, todo um projeto, né, pastor, para desenvolver. Irmão, por favor, nos ajude. Não, quer ir? Pode até ir. Mas leve o ministério com você para onde você vai. Volto a dizer, a igreja nasce dentro da casa, onde tem 2 ou 3. Até através dessa saída, o campo vai ampliando, vai aumentando. As pessoas vão, falam assim, olha, obrigado só pelo tempo que eu tive aí. É o que vocês falaram, eu sei que cada um de nós aqui tem uma experiência, né? O pastor Ronaldo já está quantos anos de Europa, pastor? 25. 25, pastor Júnior? 20. Eu também, 20 anos de Europa. Então, há um tempo que a gente prepara
E a gente precisamos de pessoas, precisamos de missionário, precisamos de pessoas que estão lá para nos ajudar a continuar desenvolvendo o trabalho. E a igreja padece com isso. Exatamente. Né? Porque ele pega, o inimigo usa a questão do tempo, como foi falado aqui antes. Coloca 1 horinha mais aqui, 2 horinhas mais ali. E a pessoa começa a fazer aquele cálculo do euro para o real, e ela vai cada vez mais se afastando da igreja e da obra missionária. Né? E o pastor na igreja, igual o pastor falou, o pastor tem que ser psicólogo, médico, enfermeiro. Né? Agora, trazendo para dentro da obra missionária, irmãos, parece brincadeira, mas o missionário na Europa, como é o nosso assunto aqui na mesa nesta manhã, início de tarde, o pastor ele tem que saber de secretaria, ele tem que saber ser tesoureiro, ele tem que saber liderar jovens, ele tem que saber, meus irmãos, tocar. Teve uma época... Então, eu sempre aconselho os irmãos que estão nos seguindo, eu sempre aconselho, falo, obreiro, você tem que aprender a tocar um instrumento. Você tem que aprender a tocar um instrumento. Porque teve uma época, pastor, que eu estava fazendo o louvor da igreja e liderando os jovens e pastoreando, porque não tinha mão de obra, não tinha obreiro para fazer, pastor. Não tinha. Ainda, pastor, você tem a sua família ainda, né? O tempo lá, esposa, exatamente. Os filhos. Então, assim, o obreiro ele tem que ser muito o faz tudo. Ele tem que ter, não que ele vá fazer tudo, mas ele tem que ter um pouco de conhecimento de administração. Não, e sem contar o intermediário na hora de ir nas prefeituras para ajudar quem está chegando. Tem que assinar, o pastor assina para Eu tive essa experiência, irmão, porque eu cheguei, por mais que eu morei durante 8 anos no país da Itália, tenho cidadania italiana, só que em cada país que você chega, você tem que se inscrever, você tem que levar o passaporte, tem todos os trâmites. E para você conseguir alguém para ir com você, e isso muitas das vezes, pastor, frustra o missionário. Frustra o missionário. Se eu falando sobre isso, eu cheguei na Inglaterra, eu fui para a Inglaterra, eu precisava inscrever as minhas filhas na escola. E eu estava onde? Dentro da igreja. E aí eu fui pedir auxílio. Olha para você ver o nível de dificuldade quando você vai para a obra missionária. Fui pedir auxílio para alguém e traduzir, porque o meu inglês é só para não passar fome. E aí, o que aconteceu foi que a irmãzinha falou assim, pastor, eu vou lá com o senhor. Eu te ajudo e o senhor me auxilia financeiramente. Eu disse, minha irmã, a senhora está querendo me cobrar para poder... Parece brincadeira. Mas é real. Parece brincadeira. Você quer me cobrar para poder? Eu falei, não, fica tranquilo que eu... Irmã, crente ali, a irmãzinha mesmo. Mas sem dizer, né, pastor Ronaldo, pastores nós que vivemos lá, sem dizer aqueles irmãos, né, que a gente, como pastor, a gente dá aquele apoio, né, a pessoa chega, você dá aquela orientação, porque lá, principalmente em Portugal, tem que ser um português para assinar. Aí quando a pessoa está todo naquele trâmite, quando ele se alinha, você pensa, agora o irmão está tudo organizadinho, agora o irmão vai avançar com a gente. Com pouco o irmão falou, pastor, muito obrigado, e estou indo para... Então... E muitas das vezes projetos, pastor, nós estávamos conversando aqui, pastor, sobre projetos. Quantas vezes nós conversamos, né? A gente conta com o obreiro, a gente monta uma estratégia para o obreiro. Não, esse obreiro aqui vai se encaixar aqui. Aí você monta aquela estratégia, né? Aí, do nada, a pessoa vai embora. Aí, todo aquele projeto que o pastor organiza no começo do ano, quando chega, nem no meio do ano, quando chega em março, abril, você já tem que saber ali se adequar à situação. Porque muitas pessoas vão para a Europa, né, conseguir uma vida melhor, e não tem nada de errado com isso. Só que aí, nesse meio tempo, elas retornam. Quando conseguem os seus objetivos, elas retornam. E a igreja missionária na Europa hoje sofre com isso, com essa transição. Só para acrescentar, pastor Ronaldo, que o pastor Júnior está falando, o pastor Antônio Henrique foi participante, né, de algumas situações que aconteceu conosco lá, da falta de um obreiro, né, em uma congregação que nós cultuávamos na sede, pastor Júnior, pela manhã, depois nós andávamos 280 quilômetros para dar assistência a alguns irmãos, cultuávamos, uma delas o senhor foi conosco, né? A gente andava mais ou menos quase 600 quilômetros, todo domingo, para ir dar assistência, por quê? Por causa da falta do obreiro. Então,
São algumas dificuldades que nós enfrentamos, né? Mas então por isso que os irmãos... Agora vamos contar a bênção, né, pastor? Porque com toda essa dificuldade, qual a alegria do Senhor? Não, com A certeza. gente tem alegria também. Né? Com certeza. O pastor Joinville esteve conosco, nós estávamos chateados, né? Porque tem aqueles momentos que a gente vê, com os nossos olhos, a gente vê que a coisa não está andando, tem aquela coisa travada. E não é falta de oração, não é falta de consagração. Nós estamos ali, a gente vê, poxa vida, o negócio não está acontecendo. E aí o pastor Joinville sentado na nossa mesa, assim, lá na minha casa, estava eu, minha esposa, ele, a missionária Solange, e ele libera aquela palavra que ele fala, obreiro, vamos orar. Tu tem que perseverar, fica firme. E aquilo ali foi como uma bomba no meu coração. E com isso, o pastor Joinville veio e nós, naquela aflição, porque nós, depois que ele voltou, nós recebemos uma notificação que nós teríamos que sair do local de culto, que nós dividíamos com outra igreja holandesa. Aí entra aquela situação, pastor, de que, sabe quando você acha que a coisa não vai piorar e piora? Sentimento de impotência. Isso, porque já estava ruim dividindo com uma igreja. Aí entra a questão da árvore de Natal, a questão das cruzes e tal. Aí agora, sem igreja, é pior ainda. Sabe? E aquilo, pastor, me afligiu muito. E nesse meio tempo, eu fui cometido com uma enfermidade no coração. Meu coração inflamou, a bolsa do meu coração inflamou. Um domingo de manhã, eu saí às pressas de casa com a minha esposa chamou um Uber, eu estava tão desnorteado que eu peguei a chave do carro e ia dirigir. Minha esposa, não, vem aqui, chamou um Uber, e aí nós fomos para a emergência, fizemos o exame, e ela falou, olha, o senhor não vai sair daqui porque o seu coração está inflamado. Então você tem que tomar os medicamentos urgentes. E aquilo para mim foi terrível. Aquilo para mim foi terrível. E muitos aparelhos no meu peito, vários aparelhos no meu peito, né? Media a pressão toda hora, tirava sangue toda hora. E o médico falou para mim, se a inflamação não abaixar, nós vamos ter que fazer uma cirurgia para entender por que o seu coração não está desinflamando. Porque é muito estranho. Você está tomando a medicação e não está abaixando. Pastor, dentro da sala, aí nós sentimos aquele sentimento de impotência. E aí Deus falou comigo lá dentro, pastor. Para que você está agoniado? Você está aí e agora? Quem faz sou eu. Não adianta você correr para cima e para baixo. Eu sou o dono da obra. Eu até conversei, liguei para o pastor Ronaldo, muito, muito científico. Falei, pastor, se acontecer alguma coisa, olha para minha família. Ele entregou a família para mim tomar conta. Oh, falei, pastor, olha pela minha família. A aflição do campo, né, pastor? A situação do obreiro. Né? E isso, pastor, me fez assim, eu fiquei lá dentro, falei, meu Deus do céu. Nesse meu tempo eu perdi a carteira. Eu tinha perdido a carteira, pastor. E lá, eu fiquei na esperança de que lá na Holanda funciona assim. Quando alguém perde uma carteira, algum bem, leva no achados e perdidos. Sim. E eles entram em contato. E uma mulher achou minha carteira do metrô. Ela levou, meus irmãos, essa carteira lá em casa com o endereço. Ela viu o endereço e levou lá em casa. Tocou a campainha, pastor. A Jéssica desceu, abriu a porta. O seu esposo perdeu a carteira. Ah, sim, muito obrigado. Tal. Ela convidou para entrar. Essa mulher entrou. Lá em casa, o senhor sabe, tem algumas bíblias, livros, né? Ela viu e percebeu que nós éramos crentes. E ela falou bem assim, vocês são crentes? Ela falava espanhol. Vocês são crentes? E minha esposa falou, somos. Ah, eu também sou. Olha para você ver. Eu também sou. Posso fazer uma oração por vocês? Aí minha esposa falou, pode, com certeza. Pastor, no meio da oração, ela levantou e falou, assim diz o Senhor, eu estou no barco. E eu internado sem saber o que ia acontecer. Entreguei já a família do pastor Ronaldo. E ali, minha esposa me ligou, né, falou, olha, Deus falou e tal. E aí, quando eu saí do hospital, fiquei um tempo de repouso, recebemos a notícia do salão, logo quando eu saí.
Então, você que deseja fazer a obra missionária, porque às vezes as pessoas me perguntam, o que o missionário tem que ter? Qual o requisito do missionário no campo missionário? A perseverança, meu irmão. A perseverança. Você que deseja ir para o campo missionário, persevere. Nós falamos aqui vários momentos, né, das lutas, dos desafios, as dificuldades, mas acima dessas lutas, desses desafios, dessas dificuldades, existe um Deus que tem cuidado de nós. Glória a Deus. Existe um Deus que tem tratado nos mínimos detalhes. Quando você está no campo missionário, a gente fala lá que não é nós que andamos com Deus, é Deus desce e anda com a gente. E anda mesmo. Deus pega a gente no colo. Ele supre. A Europa, ela é um local de potestade que leva as pessoas a um sentimento de suicídio. Antes disso, a pessoa passa tanto por ansiedade quanto por depressão. E você fica sem entender, porque quando você olha para a situação, não falta nada. A pessoa está trabalhando, a pessoa tem dinheiro, a pessoa se veste bem, se alimenta bem. E por que a pessoa entra nesse colapso emocional? É porque falta a graça. Falta a graça. E quando falta a graça, alguém pode perguntar, mas por que faltou a graça? Ele não é crente, ele está infiel, não é nada disso. É porque há uma resistência que você precisa ultrapassar, e isso que o pastor Júnior colocou foi foi feliz na colocação, de perseverar. Quantas vezes a gente quer desistir, se você persevera, então você vai romper e vai chegar lá. Vamos falar de um outro desafio aqui, que é um desafio agora das bênçãos que Deus nos dá como fruto das missões. Em Portugal, as dificuldades de Portugal não são locais, mas elas são a nível de turismo. Então, quando vai os franceses, os ingleses, que entram dentro da igreja, tem que ter alguém lá preparado para dar esse suporte de receber, não é, alguém que chega. Agora, para nós lá, é um pouco mais complicado. Por exemplo, se os irmãos saírem daqui, os irmãos saírem do Brasil, por exemplo, o pastor Júnior, o pastor Daniel, o pastor Antônio Henrique vai pregar lá na Bélgica. Para nós que estamos na Holanda e Bélgica, a gente já tem esse costume. Quantas vezes o pastor Daniel foi lá e eu tenho que explicar para ele, pastor Daniel, quando o senhor for ministrar, o senhor fala a frase, espera um pouquinho porque vem a tradução para o francês. Nós tínhamos um culto lá na nossa igreja em Ostende, que eu tinha holandeses e franceses na igreja. Então tinha que ter duas traduções. Duas traduções no mesmo culto. Então era 3 línguas simultâneas. Aquele dia eu tive lá, foi uma boa experiência. Não foi? Foi uma boa experiência. Então, isso também é um desafio lá. E o holandês, lá na nossa igreja de Rotterdam, na Holanda, é mais frequente, porque lá nós temos um maior número de holandeses lá na igreja de Rotterdam. E o holandês é uma língua estranha mesmo, meus irmãos. O Niderlandes lá é uma língua estranha. Você fala, Jesus é bom, ele fala, e não quer parar mais não. uma frase, mas é essa alegria. Quando você vê os irmãos cantando em holandês, cantando em francês, nós temos o nosso irmão Frederic Aert, que é um belga, um médico que Deus nos deu. Quando eu comecei a evangelizar, eu nunca tinha entrado dentro de uma academia, mas como ele é fisioterapeuta, osteopata, e ele tem uma especialização, fazia operações nos ossos, um homem muito inteligente, como que eu ia me aproximar para poder falar de Jesus? Então, eu me aproximei dele e falei assim, o que eu posso fazer para me estar mais perto? Ele falou assim, vem aqui aonde eu estou. Eu tinha que levantar 6 horas da manhã para ir treinar. Oh, Jesus. E pegar peso, meus irmãos. Que Deus venha nos abençoar. Mas o que é isso? Cansado, trabalhando e ter que fazer exercício, tudo para evangelizar. Hoje eu já estou diminuindo, né? Mas
vamos lá, conclui. Esse homem já está pregando na igreja. Glória a Deus. No penúltimo culto de missões, ele trouxe uma palavra sobre as bem-aventuranças. E o evangelismo que Deus tem dado para ele falar, compartilhando das experiências, pastor Júnior e pastor, lá dentro da igreja não é só isso. Ele evangeliza. Tem um marroquino lá, o nome dele é Mahomed, o nome do marroquino que é sócio dele, pois fala de Jesus. Eu chego lá, falo de Jesus. Os belgas que chegam, falam de Jesus. E ele serve a Deus. Uma forma dele fazer missões. E todos os irmãos da igreja, em qualquer área da saúde, quando precisa, quando não é a área dele, ele direciona. E quando é a área dele, ele se ocupa. Não cobra dos irmãos. E a consulta dele é cara. A consulta dele é muito cara. Porque fisioterapia na Bélgica, irmão, se aqui no Brasil, eu acredito que é caro também, mas se aqui é caro, os irmãos não imaginam o preço de uma consulta. Uma consulta, só para você sentar, para ele te ouvir, é 85 euros. 85 euros é muito dinheiro. Não é pouco dinheiro, não. É muito dinheiro para você sentar. Não foi nem consultado. E ele está lá, fazendo a obra do Senhor, firme, a esposa estudando agora na Itademp. E eu falei, olha, agora você pega, compra a lousa, tudo que você aprende aqui, dá aula lá em casa, e está ficando, assim, satisfatório ver que as lutas da gente, elas não ficam sem recompensa do céu. É verdade, pastor. Não fica sem isso é muito recompensa verdade. Pastor Ronaldo, e a questão do nossos batismos, né? Também é outra coisa muito importante, né? Eita. Lá, nós não temos batistério na igreja. Nós não temos, irmãos. Então, a gente espera, a partir de maio até agosto, que é onde está o verão do nosso país lá da Europa. Não é que nem no Brasil, não. Mesmo que lá esteja no verão, a água na Bélgica, ela tem uma temperatura muito baixa. O senhor estava no dia que nós fomos batizar a Priscila? Estava, não estava? Uhum. A Priscila é a líder dos jovens. Hoje quem assumiu a liderança é o presbítero Bruno e a André. Mas a Priscila, quando nós fomos batizar ela entrou na água. E aí o pastor Júnior estava comigo, nós estávamos para poder batizar, e estava muito frio. E quando a gente fica dentro da água para fazer a oração de santificação da água, ali a gente já está sentindo dor que dói até nos ossos. Né? Ossos, É muito frio. E aí a gente não pode também, meus irmãos, mostrar que está sofrendo, né? Senão o obreiro não entra, os irmãos não vão entrar na água. E aí está tudo bem, a água está gostosa, está uma delícia, está uma maravilha. Quando ela entrou assim, pastor, ela deu aquele grito assim, Ave Maria. Eu falei, Maria não, aqui é Jesus. Mas pastor, a gente troca essas experiências para os irmãos que não sabem. Eu lembro, pastor Ronaldo, nós tínhamos lá 2 casais que eles estavam discipulando e ainda não tinham casado, que era a irmã Silvana e a nossa irmã Flávia. E graças a Deus, assim, quando elas conseguiram casar, aí eu falei assim, irmão, agora vamos, né? Estava concluindo já o discipular, falou, pastor, eu falei, irmãos, olha, vamos chegar no verão agora, a gente bate. Não, pastor, passei a luta toda. Ela falou, de jeito. E agora eu quero batizar. E era no mês de janeiro, pastor. Meu Deus. Aí eu falei assim, amém, irmão. O que acontece? Nós não, como o senhor falou, né, para os irmãos que não sabem, como nós não temos o tanque batistério, aí nós fomos em uma cachoeira, irmãos. Estava aproximadamente a água, o -3, em uma cachoeira. Irmãos, aí nós fomos com esses irmãos lá, que eram a Silvana, o seu esposo, o Fábio, e também a nossa irmã Flávia. Aí foi eu e o outro obreiro, pastor, chegou o momento, pastor Ronaldo, irmãos, que eu não senti as pernas. Porque devido a você ficar ali, você já não estava sentindo, mas nós fizemos batismo. Então são essas dificuldades, mas nós glorificamos a Deus porque os irmãos estão firmes aí, ó. No campo de batalha, a irmã é tesoureira, outra é secretária. Então são essas experiências ali no campo missionário, os desafios, que nos dá força de continuar. Eu tive essa mesma experiência com o senhor, pastor. É mesmo, pastor Júnior? A irmã, ela se converteu ali meados de outubro, novembro, foi outubro. Fizemos ali o passo a passo do discipulado e chegou janeiro, final de janeiro, para ela batizar. Eu falei, irmã, a irmã Josimeire, falei, irmã,
Vamos preparar aqui para a senhora uma piscina, vamos esquentar a água, a gente coloca aqui na igreja, pela dificuldade do batistério, nós não temos esse batistério. Ela falou, pastor, olha, eu não quero batizar na piscina. Não é um frio. Pensa no frio de janeiro, porque o frio da Europa mais pesado é esse período, janeiro, fevereiro, dezembro, janeiro e fevereiro. Eu falei assim, irmã, pelo amor de Deus, a senhora está vendo o frio que está fazendo? Ela falou, não, pastor, porque eu saio todo dia para trabalhar. Porque na Holanda, a Holanda, ela é... Em volta da Holanda é tudo canais, vários canais. E os velhinhos da Holanda, 50, 60, até 70 anos, aqueles aposentados, eles têm um costume de todo dia de manhã dar um mergulho nesse canal. Igual o pastor Ronaldo falou. O pastor Ronaldo falou que, seja no inverno como no verão, a água é gelada. Gelada, sim. A água é gelada. Mas, com certeza, ela é muito mais gelada no inverno. E não tem dia ruim para aqueles velhinhos. Eles mergulham, fica ali 10, 15 minutos mergulhando e depois voltam. E ela fala, pastor, eu vou todo dia trabalhar. E eu fico olhando aqueles velhinhos pulando nesses canal. Eu não posso perder para eles. Não, pastor, eu quero batizar no Rio. Eu vi a fé daquela irmã, pastor Antônio Henrique. Eu vi a fé daquela irmã e falei, irmã, eu estou contigo. Eu estou contigo, pastor. Fomos lá. A missionária Elisete estava nesse dia. Estava frio, pastor. E eu com o obreiro estava comigo, eu andei de tênis. Aquela mulher estava com tanta fé que ela entrou descalço. Meu Deus. Eu entrei, pastor. Quando eu entrei, eu já entrei me tremendo. Aí o obreiro foi, buscou ela, nós oramos, o obreiro foi, buscou ela, trouxe. Fizemos o batismo. Pastor, nós até brincamos hoje. Se tivesse mais umas 2 pessoas para batizar, a gente não daria conta. Porque estava muito frio. A temperatura ali estava mais ou menos 0 a -1. É mesmo A temperatura. Frio, A temperatura da água, com certeza, estava -7, -8. Muito frio. Mas já está, igual o senhor disse, é o fruto da nossa chamada. Está lá firme, cantando com as irmãs, trabalhando na obra de Deus. Isso é muito gratificante. Pastor Ronaldo é participante, né, desse testemunho que eu ia contar para os irmãos, Pastor Ronaldo, da primeira alma que nós ganhamos para Jesus. A primeira alma que nós ganhamos para Jesus, ali em Portugal, quando nós começamos, né, Pastor Ronaldo, ele foi participante disso, é uma portuguesa, a nossa irmã Amélia. Interessante, Pastor Ronaldo, que como que Deus ele trabalha. Uma portuguesa que, no início, né, quando nós começamos a igreja, irmãos, e ela ia para os cultos e chegava lá, ela se manifestava. E eram muitos demônios. E a gente ia naquele processo de libertação, pastores, a gente orando. Aí chegou um dia, pastor Ronaldo, pastores, que ela falou, pastor, acabou o culto. Eu falei, irmã, não quer ir embora não? Temos que ir embora. Ela falou, não, pastor, não vou embora não. Eu falei, por quê? Porque se eu for embora, eles estão tudo lá em casa. Aí eu falei assim, mas como assim? Não, porque quando eu estou aqui, eles chegam até aqui, quando o senhor ora, pastor, eles vão embora. Só quando chega lá em casa, eu fico a noite toda, eles me machucando, me beliscando. Aí Deus me deu uma estratégia. O que acontece? Falei, irmã, nós vamos lá na casa da senhora. Ah, pastor, o senhor vai? Foi. É uma portuguesa. Aí nós fomos na casa dela. Quando nós chegamos lá, irmãos, ela foi criada, pastor Ronaldo, pastores, em um convento. Então ela tinha tudo enquanto é tipo de imagem, textos e tudo. Até do Papa João Paulo II tinha lá. Falei, irmão, o negócio é o seguinte, aqui é o campo deles. Pastor, como é que eu me livro dele? Falei, vamos ter que tirar tudo isso aqui e começar a orar. E aí nós começamos, pastor Júnior, pastor, só para a edificação dos irmãos, para os irmãos verem, ela aceitou Jesus, começamos a discipular ela, aí nós começamos, aí ela começou a tirar as coisas, nós orando, e foi um processo de libertação. Pastor Ronaldo, pastor Júnior é participante disso, que essa portuguesa, nós batizamos ela, e foi uma portuguesa que Deus usou ela muito na igreja, uma senhora já de idade, não sei se você lembra, pastor Ronaldo? Chamava Irmã Amélia. Irmãos, a adoração dela era tão tremenda na igreja que ela chamava assim, fala papá. E ela era uma pessoa que realmente, muitas das vezes, só para compartilhar isso com os irmãos, que nós como pastores ali, missionário, a gente fica fazendo as orações, como o senhor falou, pastor Júnior. Senhor, o que está acontecendo? Às vezes a gente quer uma resposta de Deus e muitas vezes eu orava, colocava um propósito e Deus dava a visão para ela em casa, na oração, e ela chegava e falava, pastor, eu tive um sonho com o senhor. Assim, assim, assim. E era a resposta que eu precisava. Aleluia. Então a gente vê como que Deus ele trabalha. Até o pastor Ronaldo é conhecedor, o senhor conhece. Ela foi
através dela, os filhos moram em Luxemburgo, ela ganhou os filhos para Jesus, e quando estava findando, né, ela foi para Luxemburgo, todos os anos ela passava por ali, e ela faleceu ali, junto com os filhos. E olha que honra, pastor, os filhos trouxeram o corpo dela para Portugal, para que o pastor Daniel fizesse ali o sepultamento. Irmãos, nós choramos pela perca da pessoa, mas ao mesmo tempo, nós ficamos felizes porque ela cumpriu um propósito. Então, através da igreja, através da fé, a família, né, os filhos hoje estão ali firme na presença do Senhor. Então, eu falei, eu não poderia deixar de compartilhar isso com os irmãos, que o campo também, ele proporciona para nós continuarmos fazendo a obra, né, pastor Arnaldo? Graças a Deus. Pastor, nós estamos finalizando. Eu quero deixar os meus agradecimentos, primeiramente a Deus, ao nosso pastor presidente, a toda a diretoria do CONAMP, e louvar a Deus pela vida de vocês. Eu não poderia fazer a obra de Deus lá sem o companheirismo dos senhores, pastor Daniel, pastor Júnior. Pastor Júnior, antes de ser enviado para o campo, ele era, né, o obreiro que ombrava comigo lá na Bélgica. Depois aceitou o desafio e foi para a Holanda. O trabalho da Holanda está uma bênção. Pastor Daniel aceitou o nosso desafio, né, pastor Daniel? É verdade. E hoje o trabalho de Portugal está gigantesco. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Antônio Henrique. Pastor Antônio Henrique, dadas as situações, necessidade do pastor Daniel, necessidade do ministério, aceitou o desafio de assumir a presidência administrativa. Tudo isso, Deus tem feito coisas grandiosas. Então nós louvamos a Deus, os irmãos poderão estar falando a importância dos nossos contribuintes, do carnê, a importância do que é o nosso pastor para nós. Você viu, os irmãos puderam ouvir uma palavra do nosso primeiro vice-presidente, pastor Joinville, mudou a nossa condição emocional, porque a tristeza, o sentimento de solidão, de você não poder falar com ninguém, como você vai dizer? Eu estou aqui triste, eu estou amargurado, eu estou querendo desistir, eu sinto que Deus não está comigo, porque tem momentos que você acha que Deus não está na sua vida, mas Deus nunca nos abandona. E o que é importante, por isso que eu estou colocando aqui as nossas palavras de gratidão, é porque eu sei, meu irmão, minha irmã, que para além das vossas contribuições, as vossas lágrimas, o vosso jejum, a vossa intercessão tem chegado no céu. Muito obrigado, pastor presidente, pastor Dr. Elias Cardoso, a sua muito digníssima esposa, a nossa irmã missionária Lígia e toda a sua família, ao pastor Orlando, pastor Flávio, pastor Fernando, todos os que assistem ali no CONAMP, nós queremos agradecer. A sua semente tem chegado aos 4 cantos da terra e tem alcançado as terras geladas lá e tem derretido corações, né? Em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, toda a diretoria do CONAMP, que sempre não medem esforços para estar nos auxiliando, né, com palavras de edificação, auxiliando a nossa igreja. Que Deus possa nos abençoar. Você que ama missões, você que ama missionário, continue contribuindo. Nós temos vários meios, nós temos aqui o carnê missionário, né? Nós temos o cofrinho missionário. Amém? Continue contribuindo, porque a sua oferta faz toda a diferença. Sua oferta faz toda a diferença para nós lá fora, para que a obra possa avançar e crescer cada vez mais. Que você continue orando por nós, né, ali na Europa, com os países aqui representados. Nós contamos não somente com a sua contribuição, mas, como disse o pastor Ronaldo, com as tuas lágrimas, com as tuas orações. Que Deus em Cristo possa te abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Também queremos aqui agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Dr. Elias Cardoso, né, pelo empenho, né, sempre tem ali nos orientado, teve ali conosco ali no mês de outubro. Também o departamento do CONAMP, né, que tem estendido seus braços ali para nós na Europa. E a cada contribuinte, né, falo aqui das palavras do pastor Júnior, pastor Ronaldo, que as ofertas, além delas chegar até nós
também as orações, né? Estamos naquele campo missionário e sempre nós acompanhamos aqui os cultos nas catedrais, aqui na nossa catedral, e nós temos visto, sempre tem falado dos nossos trabalhos, tá? Nós ficamos felizes porque os irmãos têm orado, têm contribuído, para que nós possamos aí continuar fazendo aquele trabalho missionário. Então continue orando, irmãos, continue contribuindo, porque além da sua oração, a sua contribuição tem nos fazido nós avançarmos ali. Então que Deus continue abençoando, intercedendo por nós, e temos a certeza que tudo que nós fazemos na obra missionária, nós teremos a recompensa do Senhor. Então, deixo os meus agradecimentos em nome de Jesus. Meus amados e meus queridos irmãos, também quero agradecer ao nosso presidente, pastor Dr. Elias Cardoso, a missionária Lígia, por essa escola e os demais obreiros, pastores, toda a infraestrutura, toda a engrenagem que é Perus, que foi a razão de ter acontecido esse sucesso todo, que nós pudéssemos chegar aqui. Agradecer a Deus por servir ao Senhor, juntamente com esses companheiros de ministério que estão ali conosco, somando, chorando, gemendo em pró da obra do Senhor. Costumo dizer onde eu estou que Perus, ele é Perus, não muda. Perus, ele é aqui, ele é na Europa, ele é na Ásia, em todo lugar ele é Perus. Então é importante você se conscientizar de que a obra ela está sendo feita com seriedade, com transparência. Nós temos feito o nosso chamado, ser notado neste mundo e por onde nós passamos. Eu sou improvável para estar aqui, foi como o nosso pastor disse, né? Todos nós temos as nossas responsabilidades no país em que vivemos, mas o Senhor é o Deus que Ele faz do improvável se tornar provável. Então nós estamos aqui para agradecer de coração esses dias que passamos na escola aprendendo e que agora iremos aplicar nas nossas congregações, nos nossos países, para os irmãos que não puderam participar, mas vão poder saborear um pouquinho daquilo que nós estamos levando para os nossos países. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus possa guardar cada um de vocês. Conte comigo, tá? E eu espero continuar contando com vocês. Não desista não, porque se vocês não desistirem, eu sou, né, necessário seguir o exemplo de vocês. Como vocês seguirem os meus exemplos também. Tá bom. Conamp Missões. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.